Os Estados Unidos fizeram uma aposta de 20 bilhões de dólares na Argentina, mas tem um detalhe oculto que ninguém falou e é exatamente sobre isso que eu quero falar no capítulo de hoje. Então, vamos lá. O Tesouro dos Estados Unidos anunciou uma linha de swap de 20 bilhões para a Argentina, feita ali com o objetivo de estabilizar o peso, evitar fuga de capitais, etc., preservar reservas em dólar na Argentina, né? O Tesouro ele teria comprado ali pesos no mercado para tentar dar uma estabilizada nisso. E é claro que já vem toda a parte geopolítica, esse é um dos principais temas, né? Eu sempre falo isso nesse podcast, em relação ao statecraft. Então não se trata mais da economia em si ou dos números, etc. Se trata de geopolítica, de interesses específicos, mas a mecânica monetária que está envolvida nesse processo, que eu acho que é muito importante chamar a atenção. Eu falo muito no Substack, principalmente, com vários artigos, né? Inclusive eu fiz uma entrevista com Bold Tide Mara, que ele para mim é uma das melhores fontes em relação à Argentina. Essa entrevista está disponível aqui gratuitamente no Substack, né? Quem não viu pode ver aqui no capítulo abaixo, para falar justamente do grande problema que a Argentina está tendo para estabilizar o peso, etc. E tem um grande processo de dolarização. Então, tudo isso criou uma série de problemas para o Milei poder resolver. Independente do que você acha do Milei ou não, você gosta ou não gosta, isso pouco importa. O objetivo é entender o que está acontecendo com a liquidez do mundo. Mas a grande questão em relação à Argentina é que eu falo sobre a ferramenta do Fed, que é o Fed Swap, né? Então, quando você tem os Estados Unidos utilizando do poderio do dólar, ele tem muito mais poder na hora que os dólares estão escassos, na hora que falta dólares para servir as dívidas existentes já contraídas. E a Argentina faz parte do sistema eurodólar, ela não pode imprimir os seus próprios dólares. Só que tem um grande porém. O Fed, ele ainda, né, está baseado ali no Jerome Powell, né, no regime do Jerome Powell como chairman. E o Scott Bessent, ele faz parte do Tesouro. Então, em princípio, você tem um movimento no qual o Tesouro está tomando cada vez mais as rédeas em relação ao Fed, mas nesse caso da Argentina, não foi o Fed Swap que foi oferecido para a Argentina, mas sim um fundo de estabilização, que a gente chama de ESF, Exchange Stabilization Fund. E ele não é uma linha feita pelo Fed, ele é feita diretamente com o Tesouro. Então, Scott Bessent tem muito mais controle em relação a esse processo, dando um bypass completo no Fed. E esse é um dos pontos que a gente menos esquece. E lembrando aqui, antes da gente continuar, se você gosta desse tipo de assunto sobre mecânica monetária, fluxo de capitais e como que isso pode afetar os seus investimentos, você pode ver nos links da descrição abaixo o meu Substack, onde eu tenho vídeos como esse, né, que eu faço diariamente de forma gratuita, e também a Universidade Omni Macro, com vídeos semanais onde eu explico em detalhes como que todo o sistema funciona e também todos os mitos do que a gente entende ali sobre a morte do dólar, etc. E se você quiser usar isso a seu favor em relação ao portfólio, eu também disponibilizei o portfólio Omni Macro, que está nesse exato momento aqui com 17,9%, depois daquela correção de sexta-feira, mas nesse momento que eu estou gravando já voltou para os 19,5%, então vou fazer uma outra atualização aqui para o pessoal. Você pode acompanhar todos esses movimentos de forma gratuita e membros podem ver exatamente quais são os ativos e também o percentual e as mudanças, né, ao vivo. Tudo isso você tem aqui nos links da descrição abaixo. Então, vamos lá, continuando. Essa parte do ESF é bem interessante, que ele é literalmente é como se fosse a linha do swap, mas feita diretamente pelo Tesouro. Então ele envolve a compra de ativos em dólares, né, na verdade em pesos, e ele já disse que vai dar todo o suporte necessário para poder estabilizar isso. Então o objetivo é você não usar das reservas cambiais existentes na Argentina, mas sim fazendo isso diretamente com a ajuda do Tesouro. Agora, é claro que não tem nada de bonzinho na história, nós vamos ajudar os nossos irmãos, né? Você tem toda uma narrativa feita pelo próprio Scott Bessent para dizer a seguinte coisa: olha, nós estamos diante de uma situação onde é America First, né? Ele até falou isso. Vou até pegar a imagem aqui
Pronto. Ele fala assim: é America first, mas não significa America alone, né? Então a gente precisa de parceiros para poder fazer isso acontecer juntos. Ou seja, você tem a decisão clara do apoio, né? Principalmente pela aliança política, né? Entre o Trump e o Milley, bastante alinhados ali. Só que, claro, isso não tem nada a ver com ser bonzinho ou porque ele gosta da gente. Você tem, obviamente, uma série de motivos, mas o motivo principal é a China, é a dominação chinesa que vem tomando conta da América do Sul e é literalmente o quintal dos Estados Unidos. Mas uma das coisas que mais chama atenção, que talvez você não saiba, é que o mapa da Argentina ele é muito diferente como muitos imaginam, né? Então, quando você olha aqui, a gente só pensa na parte da América do Sul. Só que a Argentina ela faz parte de 2 continentes ao mesmo tempo. Ela está na América do Sul e também está na Antártica, com todo esse território aqui azul escuro, mostrando claramente que existe toda a questão da rota marítima. Essa passagem, inclusive o acesso à Antártica, é extremamente importante você ter o parceiro e determinar o controle, porque isso aqui é tráfego de mercadorias, e tudo isso faz parte da grande expansão territorial, ou pelo menos de bases, né, que estão sendo instaladas nesse momento na América do Sul, para justamente tomar o controle dessas regiões. Então você tem todo um esforço sendo feito no Ártico, onde você teve ali toda aquela questão dos memes, né, em relação à Groenlândia, mas um aeroporto foi feito recentemente lá, que permitiu, né, a entrada, você poder viajar de avião direto para a Groenlândia, e agora já entra muito mais em voga, se faz parte dos Estados Unidos ou não, apesar de que, obviamente, fica nos memes, mas não pode levar a sério, mas tem que ter sempre uma pulga atrás da orelha, porque ele quer dizer isso de forma séria, né? Fala sobre o Canadá, etc., mas tudo isso é em relação ao poder do Ártico, a terras raras e vários outros tipos de interesses nacionais, baseado em segurança nacional. Então, ter a ideia da Argentina, nesse caso aqui, numa visão dos Estados Unidos, faz bastante sentido. Então, é isso que eu quero transmitir cada vez mais. Isso faz parte do statecraft, né? Então, é baseado no interesse do Estado, baseado na separação, na descooperação em relação ao processo de desglobalização que nós temos. Então, aqui, a natureza do swap, o objetivo aqui principal é de que você crie linhas de crédito, mas ninguém tem expectativa de que isso seja de fato pago de volta. É como se fosse o preço a ser pago, independente do que for acontecer a partir de agora na economia argentina, mas para tê-la como aliada de qualquer forma e reforçar essa hegemonia. Então, mesmo que muitas vezes os números não façam sentido, ou você se pergunte se vale a pena, né, são 20 bilhões de dólares, etc., uns vão falar que é um bailout, né, você está livrando ali o governo argentino, e outros vão chamar isso de buyout, ou seja, você está comprando o governo argentino. Isso pouco importa, mas o objetivo é literalmente você colocar os seus pés na região. E aqui, nas anotações que eu estou vendo aqui em relação à parte dos recursos, né? Você tem a parte energética do xisto, gás, você tem o agro, né, com grãos e carnes, você tem lítio, né, com minerais renováveis, água doce, tudo isso é bastante visto como estratégico para as cadeias de suprimento dos Estados Unidos, justamente pelo fato de você ter ali o calcanhar de Aquiles, que é o processo de desindustrialização que os Estados Unidos passaram, né? E que a China foi exatamente a principal força que ela conseguiu fazer isso. Então, muito interessante, né? Porque você está vendo vários movimentos, inclusive militares, onde o próprio Brand Johnson fez isso num vídeo recentemente, que ele mora em Porto Rico, e falou como que você teve um grande aumento de presença militar, tanto no Caribe, Porto Rico, e você vê aquelas ações, né, contra cartéis, rotas de drogas, que é justamente o que está acontecendo nesse exato momento na Venezuela, né? Pode acontecer aí nas próximas horas, a gente ter mais notícias sobre o assunto. Então, isso é um movimento extremamente rápido que está sendo feito e define
bastante, né, o que vai acontecer com as moedas e também com a estabilidade da região. Então, vamos ver a situação, independente do campo que você está, né? Tem aqueles que amam o que está acontecendo, tem aqueles que odeiam o que está acontecendo, mas isso mostra claramente como que essa fragmentação e os novos blocos vão sendo feitos. Então, vamos ver a cena dos próximos capítulos, mas com certeza essa novela vai ser muito mais comprida do que muitos imaginam.